Marcelo Fernandes dá entrevista em vários locais, em várias redes, vários programas. Explica o porquê o Santos mudou e começou a reagir no Brasileiro. Será que só o Marcelo Fernandes é que mudou o Santos? O que será que aconteceu? Transforma, torcedor! Eu sou Luiz Oshiro, esse é o canal Santista no Oriente e hoje eu vou mostrar para vocês o que foi que transformou o Santos. O Santos do primeiro turno, o Santos de Odair Hellmann, de Paulo Turra, de Diego Aguirre e agora o Santos de Marcelo Fernandes. Será que foi só isso que mudou no Santos? Só o técnico? Só a formação tática? Qual foi o procedimento que foi feito ali no Santos ao longo desse primeiro turno até o segundo turno que fez com que o Santos tivesse 3 vitórias seguidas? 3 vitórias que nunca aconteceram na era Rueda. Desde Sampaoli que o Santos não tinha um rendimento tão alto. Desde Sampaoli que o Santos não vencia o Palmeiras, muito menos fora de casa. Como foi que o Santos fez isso tudo? O que aconteceu com o Santos para ter esse tipo de mudança de postura, de forma técnica, de desempenho? Vamos lá. Separei pra gente aqui algumas coisas, tá? O Odair Hellmann, vamos dizer assim, no jogo que ele teve o time completo, vamos dizer assim, porque o Marcos Leonardo ele foi convocado para a seleção. Foi disputar com a seleção sub-20 e acabou desfalcando o Santos, onde o Santos teve o David Washington, que foi onde o David teve o espaço, se destacou e acabou chamando a atenção e foi vendido. Então, o único jogo que eu lembro que o Santos teve o time completo à disposição do Odair Hellmann foi contra o América, na vitória na Vila Belmiro por 3-2. O time, vamos lembrar, era João Paulo no gol, até então nenhuma novidade, todos os técnicos tiveram João Paulo no gol, e todos os técnicos tiveram também Marcos Leonardo como centroavante e Lucas Lima no meio. Até aí, beleza. Porém, a gente teve Natan na lateral direita, Lucas Pires na lateral esquerda. A zaga tinha Messias e Eduardo Bauerman. No meio, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. De um lado, Soteldo, do outro, Mendonça, na frente, Marcos Leonardo. O famoso 4-3-3 que imperou durante muitos anos no Santos. Com o Odair Hellmann teve essa escalação. A gente pode perceber que Natan e Lucas Pires já foram embora. Rodrigo Fernandes e Dodi perderam espaço. Bauerman se envolveu com aquela polêmica das apostas e também foi embora. Messias está no banco, Mendonça se machucou e justamente nos jogos que o Mendonça está machucado foi onde o Santos teve as suas 3 vitórias. De resto, a gente teve aqui João Paulo, Lucas Lima, Marcos Leonardo e Soteldo. Apenas 4 jogadores continuam no time titular. Isso a gente pegar realmente que o Soteldo está no time titular, porque ele começou a se tornar titular agora com o Marcelo, mas ele acaba se machucando uma hora ou outra, que ficou afastado, né? Ficou afastado com o Paulo Turra, vai para a seleção, acaba desfalcando, acaba suspenso por expulsões. Nesse último jogo contra o Palmeiras ele não jogou. Então, de fato, vamos dizer assim, que tem jogado com regularidade, seriam João Paulo, Lucas Lima e Marcos Leonardo, né? Paulo Turra, eu vou pegar, para fazer um pouquinho de justiça, né, as 2 vitórias. A vitória do Paulo Turra, a única que ele teve, e o Aguirre, a única vitória que ele teve. Paulo Turra teve João Paulo no gol, João Lucas na lateral direita, Joaquim e Messias na zaga, Kevson na esquerda. A gente tem que dar mérito para o Paulo Turra, foi ele que deu chance para o Kevson. Rodrigo Fernandes e Sandri como volantes, Sandri machucou, está afastado. Lucas Braga na direita, Mendonça na esquerda, Lucas Lima como único meia, aí mudou um pouco a formação, né? Ficou um pouco mais com 2 volantes, não um volante e 2 meias, vamos dizer assim. E o Marcos Leonardo na frente. A gente pode perceber aqui que a gente teve poucas mudanças, né? Saiu o Bauerman, entrou o Joaquim, o Sandri tomou a vaga do Dodi, a gente teve aqui o Lucas Braga pela direita, né? O que não aconteceu na primeira vez, porque era o Mendonça pela direita, Soteldo era na esquerda e ficou o Mendonça na esquerda. Até porque o Mendonça rendia muito mais pela ponta esquerda. E o Soteldo acabava tomando essa vaga dele, ele ia para a direita, acabava que ele não rendia. Para o Paulo Turra, era melhor o Mendonça do que o Soteldo. Vai entender. Marcos Leonardo na frente. A gente tem aqui algumas poucas alterações, né? João Lucas continua no elenco, mas se tornou reserva. O Joaquim finalmente se tornou titular, mas com o Messias do lado a gente viu que com a pressão, com a mudança, o Joaquim não estava se dando muito bem assim com o ambiente e com o rendimento, sendo o principal zagueiro. Rodrigo Fernandes titular, sempre tomando amarelo, chegando de forma estabanada, saindo da posição, indo pressionar centroavante, né? E o Sandri que acabou se machucando. O Braga já estava começando a ganhar espaço na ponta direita.
Já com Diego Aguirre, a gente tem um elenco um pouco mais encorpado, já com mais reforços e também com soluções até interessantes. Eu acredito até que, na verdade, o Aguirre era um bom técnico, né? Só que para o Santos acabou não dando certo. João Paulo no gol, Joaquim, Basso e Alex, 3 zagueiros, né? Aí já apareceu o Alex, já temos João Basso, já temos Joaquim. Então, a Aguirre já deu essa dica, vamos dizer assim, né, de como atuar. Lucas Braga como ala direito, Dodô como ala esquerdo, Rodrigo Fernandes e João Lucas, Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo. Eu acho que, na verdade, de todos eles, quem teve uma chance maior de dar certo e infelizmente não deu, infelizmente para mim, porque eu acho que o Diego Aguirre é um bom técnico, ele só não deu liga com o Santos. Esse já teve reforços, porque contra o Grêmio, justamente a virada acontece quando ele coloca Rincon e Soteldo. Ele põe Rincon, põe Soteldo e acaba solucionando ali o problema do ataque, né? E no fim do jogo coloca o Furt, que acaba fazendo aquele gol que o Mendonça dá aquele passe absurdo lá pela direita. Então a gente já teve aqui um time mais encorpado com os reforços. O grande problema do Aguirre foi a sequência: Atlético, América e Cruzeiro, onde ele perdeu todos os jogos e ainda tomou um passeio do Cruzeiro dentro da Vila Belmiro. E já com os nomes, com o Jean Lucas, com o Rincon, com o Soteldo, com o Dodô já atuando pela ala, ao invés de atuar pela zaga, mas tinha o Alex, que estava muito bem na zaga também, né? Então a gente teve aqui um elenco mais encorpado, mas com o Aguirre não deu certo. O que eu quero dizer com isso tudo? O Santos não tinha elenco. Apesar do Marcelo estar fazendo um trabalho espetacular como um gestor de grupo, como um gestor de elenco, gestor de pessoas e também na parte tática, tá agregando tudo junto, o Fernandes sozinho não conseguia fazer o trabalho que ele está fazendo. Apesar de tudo, a gente tem que ressaltar, o Rueda, ele teve muitos erros, mas um dos erros que ele não cometeu foi de morrer com as suas convicções. Morrer atirando, dizendo, eu vou salvar o clube, economizando, eu não vou gastar, eu vou segurar a folha. No fim da temporada, ele acabou abrindo o bolso e acabou trazendo jogadores como o Morelos, como o Rincon, como o Jean Lucas, que foi a segunda maior contratação do Santos, trouxe o João Basso, trouxe jogadores que estão agregando não só ao time titular, mas também ao banco, como o Nonato, como o Silveira, como o Furt. Não tem mais só um time titular, tem elenco. Eu posso dizer para vocês até que, se a gente for considerar dessa última janela, não tem um reforço sequer, só um, que não tenha dado certo pelo que foi proposto. Porque o Nonato, muitos podem falar, Nonato não tá dando certo, não tá jogando bem. Mas Nonato é um cara que tá no banco justamente para que quando o Lucas Lima não entre, não precise entrar o Luan Dias. É exatamente para isso que o Nonato serve, para ter elenco. Quando a gente tem um Rincon jogando, é justamente para ele assumir a liderança do meio-campo. O João Basso na zaga, para assumir a liderança na zaga. Quando tem Morelos, Furt, Silveira, meu Deus, quanto centroavante, é para dar opção para o Fernandes. Se ele não tem Marcos Leonardo, porque foi convocado para a seleção sub-20, ou porque está suspenso, tomou um amarelo, é para não entrar o Mezenga. É para ter opções. Você pode jogar aberto com o Braga na direita no ataque, com o Soteldo na esquerda no ataque, ou pode ter o Braga de ala e ter 2 centroavantes. Então você tem opções não só de elenco, não só de posição por posição, mas para mudar o esquema tático. Não tá dando certo 3-5-2? Pô, a gente não tá dando certo com 2 centroavantes. Tira um centroavante, põe o Mendonça. Abre o Mendonça de um lado, abre o Patati do outro, volta o Braga para lateral, volta o Kevson para lateral. Pô, tira o Kevson, põe o Dodô de lateral mais defensivo, abre um cara mais pela esquerda como o Mendonça. Você tem opções para variar a forma do Santos jogar e não só jogar de uma forma engessada, 4-3-3 apenas, 4-4-2 apenas, 3-5-2 apenas. Sim, a gente tem elenco agora. Lógico, não tem um elenco para disputar o título, não tem elenco para disputar o G4, mas tem elenco para ficar pelo menos entre os 10 primeiros. E agora o Fernandes tem a opção. Então a gente tem uma mudança de elenco, tem uma mudança de técnico, tem uma mudança física. A gente vê que o Santos agora briga até o fim. Não à toa saiu o gol do Santos contra o Bahia no fim do jogo. Não à toa a gente viu um contra-ataque do Santos contra o Vasco de 4-3 dentro da área do Vasco, que é o gol do Soteldo perto do fim do jogo. Não à toa a gente tem o Santos jogando contra o Palmeiras e buscando o resultado no segundo tempo. Trabalho do Carlito Macedo. O Carlito voltou para o Santos e mudou a forma física do Santos jogar. O Santos hoje tem condicionamento físico para brigar até o fim. Então a gente tem trabalho físico, trabalho tático, trabalho de elenco e tem reforços. Reforços trazidos
pelo Galo. E diga-se de passagem, com a janela fechada. O Galo não trabalhou no Santos com a janela aberta. Não sei se vocês lembram, mas quando a janela abriu, o Falcão era o gerente do Santos, o coordenador técnico, né? Que era o cargo dele. E quando abriu a janela, ele foi passar uma semana no Sul. Então a gente teve a chegada do Galo já praticamente com a janela fechada. E ele trouxe jogadores com a janela fechada. Ele trouxe o Rincon, que estava sem clube. Ele trouxe o Morelos, que estava sem clube. Ele trouxe jogadores ali no limite da janela também. Ele tentou trazer, né, o zagueiro lá que acabou chegando lesionado. Então a gente tem alternativas que foram trazidas pelo Galo. O Silveira é uma alternativa, vamos dizer assim, que está no Santos, que foi indicada pelo Aguirre, mas o Galo foi lá e analisou, foi lá e trouxe o nome do mesmo jeito. Não se recusou a trazer o cara. Eu acho que esse é o grande diferencial. O Galo viu que podia ser uma solução, vamos trazer, se der certo, deu, se não der, não deu. E ainda foi um contrato de produtividade, ou seja, é um contrato de baixo risco, até o fim do ano apenas. Se o cara render, renova, se não render, dezembro ele pode ir embora. Diferente de contratações como o William Maranhão, que vai até 3 anos de contrato, como o Carabarral, que vai até 2026 o contrato. Isso é ter um cara que sabe como trazer jogadores para solucionar o clube, trazer jogadores que não corram risco financeiro para o clube. Então a gente tem uma mudança da coordenação técnica, que trouxe jogadores, tem uma mudança no time, porque o elenco mudou, uma mudança de espírito, porque trouxe jogadores com liderança, como João Basso, como Rincon, que assumiram esse protagonismo dentro do vestiário. Tem mudança técnica, nível técnico, como trouxe o Jean Lucas, que mudou o meio-campo do Santos, como trouxe centroavantes como o Morelos, que apesar de estar fora de forma, mostra que realmente, tecnicamente, ele é muito melhor que o restante que estava aí até pouco tempo. A gente tem o Furt, que mostra que realmente ele, como pivô, como centroavante, faz a função muito bem, protegeu a bola de forma absurda no fim do jogo contra o Palmeiras. É um time completamente diferente fisicamente, tecnicamente, no espírito, é outro clube. Até por isso são 3 vitórias seguidas. Vai ganhar todas as rodadas, as 12 rodadas até o fim? É óbvio que não, ninguém vai ganhar 12 rodadas até o fim. Mas o Santos agora compete, agora agride, agora chuta. O Santos agora bate no gol. E eu vou trazer para vocês amanhã algumas estatísticas de mudança também por números, né? Os chutes a gol, os chutes que não tinham a gol, jogadas ensaiadas. Amanhã eu trago um pouquinho mais sobre a parte dentro de campo. Hoje eu queria falar com vocês muito mais sobre a mudança, o que mudou no Santos. E se eu posso te afirmar um negócio é que o Santos só não mudou o presidente, porque de restante mudou tudo. O ambiente, parte técnica, parte física, parte tática, tudo hoje no Santos é diferente. E não à toa hoje a gente tem um protagonismo do Fernandes dando entrevista em todos os programas. E não se irritem, o Fernandes hoje ele está falando em todos os programas sobre o que o Santos já fez e não sobre o que o Santos vai fazer. E para quem ainda tem um pouco de inocência, até porque não tem um conhecimento realmente de como funcionam essas coisas, o Fernandes falar ou não do que já aconteceu não tem diferença. A única diferença é que o Santos expõe a marca. Coloca o Jean Lucas lá para falar em vários programas da TV Globo, coloca o Fernandes para falar na Gazeta, no Esporte por Esporte, na Globo, no UOL, seja onde for que ele queira passar. Isso é expor a marca do Santos, colocar a marca do Santos em alta. E se ele falar, mas a gente fez isso contra o Palmeiras, a gente fez isso contra o Bahia, todo mundo já viu. A análise de desempenho de cada clube já está aí para isso, para analisar o que o clube adversário fez. O Santos vai jogar com o Bragantino, os caras do Bragantino estão vendo e revendo os jogos do Bahia, do Vasco, do Palmeiras, para saber o que o Santos fez de diferente. Estão analisando os números, quantas jogadas aéreas o Santos teve, quantos passes em profundidade o Santos teve, quem foi o jogador que mais driblou, quem foi o jogador com mais passe decisivo, quem foi o jogador que criou mais oportunidades claras, quem foi o jogador da zaga que ganhou todos os combates aéreos, quem foram os jogadores que mais bloquearam o cruzamento. Eles estão vendo tudo isso, justamente para analisar o Santos e para tentar bloquear as jogadas do Santos e para tentar explorar as fraquezas da defesa do Santos. Se o Fernandes falar, fizemos isso ou não fizemos, o técnico do Bragantino, o Caixinha, já sabe. O cara da análise de desempenho do Bragantino já sabe. Então, não se desesperem. O Fernandes não está fazendo nada que o Bragantino, que o Corinthians, que o Inter, que são os próximos adversários do Coritiba, que eles não saibam.
Todos eles já sabem. Estão analisando e estão estudando. É isso que normalmente técnicos fazem. Analisam o seu oponente. E, como o Fernandes está fazendo, mudam seus elencos, seus times, vamos dizer assim, né? Os seus 11 jogadores de acordo com cada adversário. E não se enganem porque o Fernandes, apesar de usar 3-5-2 nos 3 últimos jogos, não teve a mesma formação. Contra o Bahia foi uma coisa mais defensiva com poder de reação para contra-ataque. Não à toa o Santos conseguiu fazer seus gols de bola parada, não foram de jogadas criadas na cara do gol. O Santos tentou segurar um pouco mais o resultado e sair em jogadas ofensivas com mais cuidado. Tanto que a gente teve o Basso como líbero para tentar sair com a bola mais tranquila, sem aquela necessidade de armar o jogo pela direita, sair de uma forma mais ofensiva. Já contra o Vasco, a gente teve o Joaquim centralizado para marcar o Veguete e abriu o Basso pela direita para tentar distribuir melhor a bola e fazer com que o Santos atacasse mais. Não à toa foi 4-1. Já contra o Palmeiras, a gente tem uma formação mais defensiva, justamente pelos desfalques, para tentar explorar o meio do Palmeiras, que é muito problemático. As jogadas aéreas lançadas, o João Paulo batendo tiro de meta com um chutão, não era um chutão à toa, era lançamento nos atacantes, porque essa é a dificuldade do Palmeiras. E tentar bloquear os cruzamentos. Então foram formações parecidas, mas de forma tática, né, a forma que o Santos jogou foi diferente nos 3 jogos. Então, cada jogo, o Fernandes explora o time de uma forma. É a mesma formação? Ok. Mas cada jogo atua de um jeito diferente, justamente para explorar o seu adversário. E é isso que os oponentes estão fazendo com o Santos. Então, fiquem tranquilos que o Fernandes não está entregando ouro, não. Cada jogo vai ser uma forma diferente de jogar. Enfim, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa o sininho. Amanhã eu vou tentar já postar o próximo vídeo, que é sobre os números do Santos e também sobre isso que eu falei agora no final, sobre a diferença de como o Fernandes escalou cada time contra Bahia, Vasco e Palmeiras. E aí a gente começa a falar também sobre como pode ser contra o Bragantino. E no fim de semana, eu terei aqui o Kamando Caia no meu canal. Vou falar com o Kamando Caia para a gente falar também sobre o que o Kamando Caia fez durante a sua carreira, por que ele não teve aí talvez uma carreira melhor, né, ao longo dos anos, quando ele aposentou, o que ele faz hoje e também, obviamente, sobre o 95 e sobre a ligação dele com o Santos, beleza? Eu fico por aqui, não esquece, hein, curtir o vídeo, se inscreve aí, clica aí embaixo, inscrever-se, ativa o sininho. Eu volto amanhã ou depois de amanhã já com o Kamando Caia, beleza? Um abraço.